Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Parte 2, começando a história, o Fanchil deduz que é aquela enfermeira que está atacando o pessoal. Então ele e o Zhao, o amigo dele, começam a escutar um barulho vindo do corredor. E eles ficam olhando para lá, assustados, achando que é aquela enfermeira. E o Zhao já fica apavorado. E o Fanchil começa a suar frio. E o barulho fica cada vez mais perto deles. Então eles veem um pé de alguém, e parece que é o grupo do pessoal da empresa dele, e um dos caras se pergunta que lugar é aquele, que eles deveriam estar no escritório de vendas, e que isso parece mais um hospital psiquiátrico, e o Fanchil e o Zahal ficam olhando para eles. Então o Calvo pergunta para eles, já que eles saíram primeiro, se eles conseguiram encontrar alguma coisa, como aquele zelador que tinha sumido ou aquela mulher que tinha sido capturada pelo fantasma. Mas então alguém começa a gritar do lado do Calvo, e a mulher começa a apontar na direção do Fanchil e diz que tem muito sangue bem ali. Então Wang fala que aquelas roupas que estão ali são do zelador e daquela mulher que tinha desaparecido, e se pergunta se eles foram devorados, e a mulher encosta de junto do Wang e fala para eles saírem dali imediatamente, que ela quer ir para casa. E o Wang concorda e diz que tem que sair dali imediatamente, e ele fala pro Fanchil liderar o caminho, só que o Fanchil não responde ele, e ele diz que tá falando com o Fanchil, mas o Fanchil simplesmente ignora ele. Mas aí o Fanchil diz que o tempo acabou, e a mulher pergunta o que ele quer dizer com o tempo acabar. Então a enfermeira começa a descer atrás deles, e os dois já fecham o butico na hora. Então eles começam a olhar para trás, e depois que vê o bicho eles ficam apavorados, e a enfermeira tá bem em cima deles, e ela fica olhando para eles com a cara assustadora, e na hora a mulher congela, e então a enfermeira pula para cima deles, e o pessoal apavorado começa a se esbarrar uns nos outros tentando fugir, e o Wang fala que eles têm que sair dali imediatamente, mas então alguém puxa ele, e a mulher caída no chão fala pro Wang salvar ela, mas então a enfermeira começa a correr na direção dele, e então ele dá um tapa na mulher e diz pra ela se virar, que o fantasma já tá se aproximando, e então ele passa pelo Fanchil avoado, e o Fanchil começa a pensar que, como ele já tinha imaginado, era a fantasma a enfermeira, e a mulher continua caída no chão pedindo pro Wang levar ela e não deixar ela pra trás, e a enfermeira vai se aproximando dela, e ela fica pedindo ajuda do Fanchil, mas já é tarde demais, a enfermeira tá em cima dela já, e ela fica chorando pedindo ajuda ao Fanchil, mas a enfermeira já dá uma taiada no pescoço dela, e o Fanchil e o Zahal ficam ali parado olhando, e então o Zahal começa a gaguejar e fala que a Fei-Fei já era, e a enfermeira pega o bisturi para poder massagear a Fei-Fei, e então a enfermeira fica dando vários ataques nela, parece que a enfermeira tem um bisturi, e as suas técnicas são muito precisas e sofisticadas. Ela deve ter realizado muitas operações enquanto trabalhava no hospital psiquiátrico durante a sua vida. Zhao e eu estávamos por perto, mas ela não se importou com a gente e continuou atacando a Fei-Fei com atenção. Sempre que o médico realiza uma operação, ele basicamente opera apenas um paciente por vez, e é quase impossível operar dois pacientes ao mesmo tempo, e a enfermeira começa a lamber o bisturi, então ela se prepara para comer a merenda dela, e o Fanchil fala que comer as pessoas provavelmente é um instinto depois de se tornar um fantasma, e que ele acha que já descobriu qual é o padrão da matança dela, e o Zahal fica olhando pro Fanchil, e o Fanchil vai se aproximando da enfermeira, e ele fica parado atrás dela encarando ela, então ele vai se preparando para dar um soco nela, e ele dá um soco na cabeça da enfermeira fantasma, mas ele fica surpreso com algo, e ele diz que a pele dela é mais dura que aço. Parece que todas as coisas estranhas que encontramos até agora têm uma letalidade que é completamente difícil para os seres humanos existirem. Os humanos são como formigas fracas diante desses fantasmas, talvez só apenas se tornando um mestre espiritual para poder mudar essa situação. E o Zahal fala para eles fugirem dali, e o Fanchil diz que descobriu o padrão dela, que ela só consegue se alimentar de uma pessoa por vez, e ela usa um bisturi para poder facilitar a alimentação dela, ou seja, quando a enfermeira está comendo, esse é o momento mais seguro, e o Zahal fala que ela já deve estar acabando de comer. Não, a Fei-Fei parece ser bastante carnuda, então provavelmente a enfermeira vai demorar um tempo para degustar ela, provavelmente uns 3 minutos, então eu tenho que me apressar. Mas o que? Quantidade de carne? O que você está falando? E o Zahal começa a vomitar, e o Fanchil diz que o Wang tinha dito que para se tornar um mestre espiritual, você precisa deixar o poder do fantasma infectar sua alma, e em todo o reino dos fantasmas, o lugar onde tem maior concentração dessa energia, naturalmente é ao redor do fantasma, e se houver contato físico com o fantasma, a infecção será definitivamente mais rápida. E ele começa a olhar para a perna da enfermeira, e ele vai aproximando a mão dele, e ele começa a segurar na perna dela, e ele fica ali alisando bem de boa, e o Zahal lá atrás fica só olhando para ele. Irmão Shio, eu sempre achei que eu fosse corajoso, porque eu já assisti vários tipos de filmes diferentes, mas eu nunca imaginei que você, com essas suas sobrancelhas e esses seus olhos grandes, ousaria tirar vantagem de uma fantasma enquanto ela come.
E o Fanchio diz que pretende ficar mais um pouco, e se ele tiver com medo é pra ele ir primeiro. E o Zahal fica ali pensando se ele fica ou não. E ele acaba cedendo e concorda a ficar ali com o Fanchio. E ele vai se aproximando da enfermeira também. E os dois ficam ali parados olhando pra enfermeira. Então o Zahal começa a aproximar a mão dele. E então ele começa a passar a mão também. E na hora ele pensa que o corpo dela é muito gelado. Mas então ele vai mexendo a mão. E parece que ele tá gostando daquela situação. E ele pergunta pro Fanchio se o Fanchio sentiu alguma mudança no corpo dele. E o Fanchio diz que não. Então ele diz que vai continuar ali apalpando bem de boa. E o Zahal fala que inesperadamente, pela primeira vez na vida dele, ele tocou na coxa de uma mulher, mas que tá certo que é um fantasma e não uma mulher de verdade. E ele diz que essa fantasma tem as pernas mais longas que ele já viu na vida dele. E o Fanchio pensa que o Zahal é bem adaptável às situações, embora no início ele estivesse morrendo de medo, ele agora parece que tá de bom humor, e que talvez o Zahal tenha algum potencial. E então o Fanchio diz que 1 minuto já se passou, e que eles só vão ficar mais 30 segundos ali e fugir imediatamente para dar tempo deles escaparem. E ele vai olhando no celular dele, já tá dando 1 minuto e 29 segundos. Então fecha com 1 minuto e 30 segundos. Então rapidamente ele se levanta e diz que já tá na hora de ir embora. Irmão Shio, você tem certeza que vamos conseguir fugir desse fantasma? Você já esteve aqui antes por acaso? Por que você já está tão acostumado com esse lugar? Quando eu entrei no hospital psiquiátrico de Qinshan antes, eu prestei atenção no layout geral do prédio e em algumas rotas. Agora só preciso tomar vantagem do terreno para manter distância da enfermeira. Mas então a enfermeira aparece na frente dele do nada. E o Fanchio pensa como isso é possível. Será que eu me enganei sobre o tempo que ela demora para degustar uma pessoa? Nós deveríamos ter pelo menos uns 2 minutos para poder escapar. Então por quê? Por que ela terminou de comer tão rápido? Será que toda aquela carne da Feifei poderia ser... Ah, então era isso. Parece que a Feifei usava silicone. Então todo aquele volume era falso. Eu espero que não haja silicones no céu. E a enfermeira passa o vapo nele. E então ele reencarna de novo. Mas agora parece que ele reencarnou bem na hora que ele estava tocando a perna da enfermeira. Eu não renasci no lado da minha esposa, parece que agora eu voltei no tempo, no momento que eu tocava a coxa da enfermeira. Será que houve alguma mudança nos eventos de reencarnação? E ele pega o celular e tá 1 minuto e 1 segundo. É como se fosse um jogo. O primeiro nível é perto da área residencial. E o segundo nível é na área de Qinshan, no hospital psiquiátrico. Depois que eu passei do primeiro nível, salvou automaticamente para poder renascer no segundo nível. Da última vez eu me dei mal por conta desse silicone, mas agora dessa vez vai ser diferente. Eu não quero cometer o mesmo erro novamente. E ele vai puxando o Zahal. Irmão Shio, você já tá indo embora, mas eu nem toquei nas coxas dela ainda. E o Fanchio diz que toda essa carne da Feifei são silicones. Mas o que? São silicones? Bom, parando pra pensar, eles são bem grandes, o Zahal fala. Então eles vão descendo a escada do prédio, e eles acabam encontrando o Wang e aquela galera. E o Wang começa a correr achando que é um fantasma que tá atrás dele. E o Fanchio acaba pulando as escadas, e ele cai bem na frente da rapaziada. O que? Fanchio? Ah, então é só você. Você nos assustou, nós achamos que era um fantasma. E o Zahal pergunta por que eles são tão lentos. E um dos caras pergunta o que ele quer dizer com ser lento, que eles já desceram mais de 20 andares e não sabia que o prédio era tão alto. E o outro cara diz como eles conseguiram correr tão rápido. E o Zahal fica sem saber do que eles estão falando. E diz que isso é impossível, que aquele prédio não tem 20 andares, que ele e o Fanchio só desceu 3 andares e já chegaram perto deles. E o cara diz pra ele parar de falar bobagem, e o outro diz pro Zahal ter cuidado que ele vai bater nele. E o Wang com medo começa a falar que o fantasma tá criando andares, que isso provavelmente é criado por uma ilusão dos fantasmas. O meu primo disse que os fantasmas conseguem criar ilusões, então todos esses andares provavelmente foram feitos por fantasmas. As pessoas que ficam presas nessa ilusão dos fantasmas, elas continuarão caminhando sem sair do lugar. E então é por isso que o Fanchio e o Zahal conseguiram alcançá-los tão rapidamente, porque eles continuaram andando em círculo. E o Fanchio fica pensando no que o Wang diz sobre esses andares ser ilusões dos fantasmas. E ele fica olhando pro Wang e o pessoal discutindo, e ele começa a botar a mão no bolso para ver se encontra algo. E então o Fanchio diz que se o pessoal tiver alguma coisa de sobra para eles deixarem no chão para poder marcar o lugar. E o Wang fala para eles fazerem isso rápido para jogar os negócios no chão para marcar. E o pessoal começa a pegar tudo que eles têm. Então eles vão jogando tudo que eles têm no chão. E o Fanchio diz para eles descerem a escada agora. E enquanto eles descem, o Wang fica com medo disso realmente ser uma ilusão. E eles vão correndo a escada. E então o Fanchio percebe algo. E ele continua descendo a escada. Mas então ele para. E o Zahal encosta junto dele perguntando o que aconteceu, por que ele parou. E eles veem os mesmos itens que o pessoal jogou no chão ali. Mas o que tá acontecendo? Esse é o meu isqueiro que eu acabei de jogar no andar de cima. Sim, é verdade, o meu dinheiro tá ali também. Essa não, tá tudo acabado, parece que os fantasmas realmente nos prenderam em uma ilusão. O que nós devemos fazer agora? Se os fantasmas nos alcançarem, estamos acabados. E então o Fanchio pega algo interessante que ele achou no chão. Ei, parem de fazer barulho.
O meu primo disse que as pessoas comuns não conseguem sair da ilusão criada pelo fantasma. Então, se vocês quiserem romper essa ilusão, vocês só podem confiar na espiritualidade, que com isso vamos conseguir anular essa ilusão. Se apressem e vamos ver se algum de nós tem esse poder espiritual. E o pessoal ficou olhando para ele sem entender nada. Eu não sei se ser caçado por fantasma pode contar como uma experiência de vida ou morte, mas eu espero que conte, e com isso eu vou conseguir aumentar minha espiritualidade. Se eu conseguir me tornar um espiritualista, eu não vou mais constantemente ser pressionado pelo meu primo e a minha família. E a mulher pergunta como é que eles vão fazer isso, e o cara diz que não sabe. Então eles vão tentar fazer a mesma coisa que o Wang tá fazendo, e o Fan Shil vai descendo as escadas, e ele pensa que aqueles caras já estão ficando malucos. Eu me lembro de quando estive no hospital psiquiátrico antes. A saída das escadas ficava à direita. Embora eu não soubesse dizer qual é o prédio, o layout deve ser semelhante. E o Wang olha pra trás e vê que o Fan Shil não tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo. Então ele pergunta o que o Fan Shil vai fazer dessa vez. E o Fan Shil pensa que em vez de ficar perdendo tempo orando, ele vai se concentrar em achar pistas para encontrar a saída. E o Zhao lá atrás pensa que há algo errado com o Fan Shil porque ele tá muito calmo. No começo e no fim não havia nenhum traço de pânico no rosto dele, mesmo quando ele viu um fantasma frente a frente. E naquele momento que o fantasma apareceu, embora o Fan Shil estivesse na posição de frente do fantasma, ele nem sequer fugiu dela. Em vez disso, ele ficou perto da parede para evitar que eu colidisse com ele. Todos nós fugimos para a escada, exceto o Fan Shil, o Zhao e a Fei Fei. E como a Fei Fei não tá ali com eles, parece que ela já foi de arraste para cima. Mas depois da Fei Fei ser pega, o Fan Shil e o Zhao ficaram no corredor por pelo menos 1 minuto. O que será que eles estavam fazendo lá? Por que o fantasma não matou ele? Será que eles estavam tirando vantagem do fantasma feminino? E ele começa a imaginar a coisa. Não, acho que não é isso. Isso definitivamente é impossível. No final, ela ainda é um fantasma, então não tem como eles fazerem isso. E o Fan Shil começa a passar a mão na parede, e o Zhao pergunta o que ele tá fazendo, e diz pro Fan Shil ensinar ele que ele vai ajudar ele. E então o Fan Shil começa a contar, e enquanto dessas escadas ele continua contando, e de repente ele para em um andar. É isso, eu consegui achar. E então ele encontra uma porta, e o Zhao pergunta pro Fan Shil o que é essa porta de metal. E o Wang desce as escadas e vê que tem uma porta ali. Isso é uma porta? Fan Shil, veja, é uma porta. E o Fan Shil diz que eles não são cegos. E o Zhao pergunta como é que eles vão abrir essa porta. E o Fan Shil pensa que essa porta vai ser o que vai guiar eles até o destino deles. Bom, eu espero que não esteja trancado. E então ele gira a maçaneta. É isso, a porta está aberta. E eles vão olhando pra lá pra dentro. E então o Fan Shil começa a andar. E ele vai entrando naquela sala. E o Wang começa a correr avoado dizendo que ele tá salvo. E o Fan Shil fica em silêncio olhando pra ele. E então de repente aquela galera aparece e começa a passar pela porta também. Ei, o que é de errado? Por que você não está correndo também? Irmão Shil, vamos lá, se você ficar aqui você vai correr perigo. E o Fan Shil pensa que diante do perigo todos se concentram apenas em escapar para salvar suas próprias vidas. Mas o que eles não sabem é que diante daquela enfermeira não há para onde correr. E então um cara aparece atrás deles e diz que se eles quiserem fugir não é para ficar no meio da porta tampando a entrada. E o Fan Shil diz que só precisa ter certeza de que ele será o último e que isso facilitará com que ele toque na coxa da enfermeira para que ele consiga aumentar sua espiritualidade ao máximo. E ele diz que há fugas estranhas naquele hospital psiquiátrico, mas que ele nunca tinha encontrado nenhuma antes, mas que seria interessante se ele esbarrasse de frente com uma. E o pessoal vai correndo lá na frente, e de repente o Wang fala para eles pararem, e eles veem 2 lados para poder se seguir, e o Wang pergunta o que eles devem fazer, e um cara fala pro outro ir pro caminho da esquerda, e o cara fica bravo e diz que o outro só tá tentando usar ele como isca, então por que ele não vai no lado da esquerda se ele tá querendo ir tanto? E então o Fan Shil começa a tomar a dianteira, e o Wang pergunta pro Fan Shil que caminho eles devem seguir, porque o Fan Shil encontrou a porta antes, então provavelmente ele vai saber qual é a saída agora. Qual o problema de vocês? Vocês se apressaram para chegar aqui e me deixaram para trás, mas agora pensem em mim de novo quando encontra dificuldades? Então o cara lá atrás pergunta por que o Fan Shil tá rindo, e que se o Fan Shil confia tanto nele assim é pra ele tomar a dianteira e parar de ficar fazendo pose. E o Fan Shil disse que nada disso importa para ele, e ele pensa que as pessoas que estão ali são apenas as ferramentas dele. Então ele vai caminhando em uma das direções, e ele pensa que no momento a enfermeira é invencível, e que se ele quiser comprar tempo, ele vai ter que fazer alguns sacrifícios, se referindo àquelas pessoas. Um tempo depois o pessoal vai correndo atrás do Fan Shil, e a enfermeira vai vindo logo atrás deles. Peraí, mas que som é esse? Parece que a enfermeira já tá vindo, o cara fala. E o Fan Shil pensa que ela finalmente já tá chegando. É ela, é o fantasma, e o calvo fica correndo, e ela vai caminhando no teto atrás do calvo, e a enfermeira fica olhando pra ele. Vamos fugir daqui, temos que achar uma saída. E ela vai indo voada atrás deles. Mas o que? Ela tá vindo atrás de mim, e a enfermeira já tá em cima dele. Não, essa não, eu não posso morrer aqui. Não, eu não posso, e ele continua correndo.
Ei, quem foi que permitiu que você corresse mais rápido do que eu? E ele vai chegando perto de um cara. Esse é o seu destino. E ele pega pela gola da camisa do cara. E então ele joga o cara pra trás pra enfermeira ir atrás dele. Mas o quê? Por que você fez isso? E a enfermeira já manda ele de arrasto pra cima. E então o Calvo começa a rir e fala pra ele descansar em paz, que ele vai queimar incensos de dia de férias pra ele. E o Fanchio pensa que esses caras já perderam a humanidade deles. E que agora eles não são tão diferentes assim desses fantasmas. Bom, mas já que isso aconteceu, eu posso aproveitar essa chance pra pegar o meu poder espiritual. Eu espero que eu consiga evoluir meu poder espiritual o mais rápido possível. E ele vai se aproximando da enfermeira. E o Zahal percebe que ele ficou pra trás e pergunta o que ele tá fazendo. Mas o que, grande irmão? Por que você... E ele vê o Fanchio aqui na frente parado perto da enfermeira. E o Fanchio começa a tocar na perna dela. Irmão Shio, você veio tocar nas coxas dela e nem me chamou. Você não pode fazer esse tipo de coisa sem compartilhar com os amigos. Irmão Shio, da próxima vez que você for tocar nas coxas dela, tenha certeza que você vai me chamar, entendeu? Ela tem uma pele tão macia e suave. E a pele é tão lisinha que parece gelo ou um jade. Será que a perna de uma mulher que tá viva é desse jeito aqui? Irmão Shio, você já tocou na perna de uma mulher antes? E o Fanchio pensa que o Zhao de fato tem uma linguagem de mestre, que até numa situação como essa, expressões idiomáticas podem sair da boca dele. Mas quem é que sabe, talvez ele até consiga se tornar um mestre espiritual bem forte. Então depois de um tempo apalpando, eles começam a fugir, e o Fanchio pergunta se ele não tem medo da médica mandando ele de arrasta pra cima, e ele diz que se ele for morrer, é melhor morrer aproveitando, e o Fanchio fica olhando pra ele. Peraí, isso é um restaurante ali na frente? E ele fica olhando ao redor, parece que achamos um restaurante. E o Zahal pergunta se tem alguma coisa pra comer, que ele acabou trabalhando várias horas extras e nem comeu ainda, e que ele tá morrendo de fome agora. E o Wang diz que se é um restaurante, provavelmente tem uma porta no fundo, e que é pra todos procurarem rapidamente. E ele diz pro Zahal não ter pressa em encontrar algo pra comer, que é pra ele encontrar a saída primeiro, que quando eles conseguirem sair ele vai pagar um banquete pro Zahal, e se ele quiser ainda vai contratar algumas garotas pra ele. E o Fanchio diz que infelizmente ele vai recusar o pedido do Wang, e o Calvo já vai para adjunto dele querendo essa proposta dele, e o Wang diz para ele não se importar com aquelas crianças, que se eles conseguirem sair dali vivos, ele vai contratar algumas garotas pro Calvo, e a mulher lá atrás fala que tem uma porta ali dentro, e o Wang empolgado já vira na direção dela, e ele fala para ela não se mexer, que ele mesmo vai fazer isso. Nós estamos salvos, nós finalmente vamos sair daqui. E ele vai abrindo a porta, e então ele vai entrando dentro daquela sala, e parece que realmente tem uma porta lá atrás, e então eles vão caminhando até lá. E o Fanchio pensa que aquela sala tá cada vez ficando mais escuro, que por algum motivo ele sente que ele tá indo direto pro centro desse reino fantasma. E o Wang fala que a porta não tá fechada não, e o Fanchio pensa que aquilo ali deve ser um beco sem saída. E então o Wang abre a porta, e depois de ver o que tem lá dentro ele fica em silêncio, e a mulher fica surpresa com o que tem lá dentro, e o Zahal diz que pelo visto aquilo ali é só uma despensa, e o Fanchio fica em silêncio, e o Wang fica bravo dizendo que aquilo ali é o fim da linha. O que? Não há saída aqui. Nós somos pegos pela armadilha dos fantasmas. E o Fanchio pensa se ele escolheu o caminho errado, e que da próxima vez ele vai ir pelo outro lado, mas que agora é tarde demais para poder voltar, que seria necessário sacrificar uma pessoa para os outros poderem escapar, mas ninguém sabe o quão longe eles vão ter que caminhar para poder sair dali, e pensa quantas vidas terão que ser sacrificadas para eles fugirem dali, e pensa que a melhor opção é ele ir direto para a fantasma para ele poder respawnar. E o Zahal disse que se ele voltar agora ele vai dar de cara com a fantasma, e o Zahal e o pessoal falam que é tudo culpa do Fanchio, porque ele escolheu o caminho errado e botou a vida de todo mundo em risco. E o Fanchio pensa que os caras seguiram ele pela vontade deles, e que agora eles estão colocando a culpa em cima dele, que essas pessoas são muito interessantes. E então o Zahal fala para eles pararem com isso, e diz que o irmão Shio não forçou eles a vir com ele, que eles vieram por conta própria, e que também eles pediram pro Fanchio tomar a dianteira e escolher um dos lados, e que quando eles descobrem que o lado tá errado, eles culpam o Fanchio por isso. E ele pergunta pro Calvo então por que ele não escolheu o caminho por conta própria, e o Calvo diz que ele não tem habilidade suficiente, mas que eles também não ficaram se achando igual o Fanchio, e que como eles não sabiam que caminho tomar, eles seguiram o Fanchio, mas que pelo visto ele não sabe escolher os caminhos. E o Zahal fica olhando pra ele com nojo, e o Calvo diz que o Fanchio traiu a confiança deles, e que agora eles estão num beco sem saída, e o Wang fala pra eles pararem de discutir, que agora a principal prioridade deles é encontrar uma maneira de sobreviver, e o Wang diz que, de acordo com a observação dele, esses fantasmas atacam uma pessoa de cada vez, e haverá um período seguro de 2 a 3 minutos depois. Então a única maneira agora é escolher alguém e deixar aquela pessoa para trás para poder criar uma oportunidade para eles fugirem. E o Fanchio fica em silêncio encostado na parede, então um de nós vai ter que ficar, não é mesmo? E o Wang vai caminhando na direção dele, e diz que foi o Fanchio que botou eles nessa situação,
então não pode ser ninguém além dele para poder ficar e ser a isca. E o Zhao pergunta o que ele tá fazendo, que é para deixar o irmão Fan Xiu em paz. E então o Wang começa a pedir ajuda pro Calvo, e o Zhao começa a enforcar o Wang, e ele desesperado fala pro Calvo se apressar e ajudar ele. Então o Calvo começa a enforcar o Zhao também, e o Zhao fica xingando o Calvo, e o Calvo diz que agora conseguiu segurar ele, que ele tá sob controle. Então de repente a porta pela qual eles entraram bate, e o Fan Xiu fica do lado de fora da porta, e o Zhao pergunta quem foi que fez isso com ele, e a menina desesperada diz que não foi ela que fez isso. E o Zhao chama o Fan Xiu e pergunta por que ele fez isso, e o Wang pergunta se ele é humano ou se ele é um fantasma, e o Fan Xiu diz que nunca pensou que ele se interessaria pelas pessoas, mas que parece que as pessoas são mais interessantes do que ele achava, e ele começa a rir. E ele agradece o pessoal por mostrar que o mundo pode ser mais interessante do que ele imaginava, e diz que vai ver eles da próxima vez. E a enfermeira vai se aproximando dele na velocidade da luz, e depois da enfermeira dá uma lapada nele e diz que vai garantir que o Wang tenha o que ele merece. E então o Fan Xiu cai no chão e o Wang diz que agora é a hora deles irem. E então o Wang abre a porta e fala para eles saírem correndo, e o Zhao começa a chorar dizendo que vai levar o Fan Xiu junto com ele, e o Wang vai correndo avoado, e então ele olha para trás e começa a rir do Fan Xiu, mas então ele percebe algo quando ele olha para trás, e a cabeça do Fan Xiu fica rindo para ele, e diz pro Wang esperar ele que ele vai ter o que ele merece. E a cena corta para a perna da enfermeira, e ele reencarna de novo naquele mesmo lugar, e ele já levanta falando pro Zhao ir com ele, e o Zhao pergunta o porquê, e ele só fala silicone, e o Zhao diz que é por isso que era tão grande, se referindo a Fei Fei, e o Fan Xiu começa a andar, e então ele sai correndo, e enquanto corre ele começa a rir, e a cena corta pro Wang descendo a escada com a rapaziada, e ele começa a escutar um barulho em cima das escadas, e ele se assusta achando que é um fantasma e começa a correr, e o Fan Xiu pula na frente dele de novo. Irmão Fan Xiu, o que você está fazendo? E o Fan Xiu simplesmente desce as escadas, e o Zhao pergunta de novo por que eles estão indo tão devagar, e eles começam a falar daquelas mesmas coisas que aconteceu antes, dos 20 andares lá. E enquanto eles vão tendo aquela mesma conversa de antes, o Fan Xiu já vai descendo as escadas para encontrar aquela porta. E o Wang fica desesperado falando que eles estão correndo em círculos. E nesse tempo o Fan Xiu já conseguiu achar aquela porta de novo. E o Wang pergunta como é que ele achou a saída tão rápido. E o Zhao fala para eles não ficarem parados ali, que é para eles correrem logo. E depois de já terem passado pela porta, o Wang pergunta se o Fan Xiu tem alguma energia espiritual, que como ele encontrou a porta tão rapidamente, agora ele deve saber qual caminho percorrer. E ele diz pro Fan Xiu que se o Fan Xiu conseguir tirar todo mundo dali, o pessoal dali com certeza vai retribuir a gentileza dele. E o Fan Xiu diz que falta 1 minuto, que depois de 1 minuto o fantasma vai aparecer de novo. E o Wang diz que parece que ele sabe até a hora exata que o fantasma vai aparecer, que parece que o Fan Xiu realmente se tornou um mestre espiritual, e diz que contanto que o Fan Xiu tire ele daquele mundo dos fantasmas, ele vai dar 5 milhões de dólares pro Fan Xiu. E então o Fan Xiu começa a olhar pra ele. Não se preocupe, antes de sair daqui eu tenho alguma coisa importante pra fazer. E o Wang pergunta o que ele tá falando, e o Fan Xiu já dá um bicudão nele, e parece que nesse chutão até as nozes quebraram, e o Wang começa a gritar de dor, e enquanto ele grita o Fan Xiu fica rindo, e o Fan Xiu fala pra ele pegar esses 5 milhões de dólares e consertar as paradinhas dele ali. Se você achou que o dinheiro era insuficiente, você apenas poderia ter avisado, ele fala. E o Fan Xiu ficou olhando pra ele, e o Calvo pergunta o que o Fan Xiu tá fazendo, por que ele chutou alguém tão de repente. E outro cara também fala por que o Fan Xiu tá batendo nas pessoas assim do nada, e ainda deu um golpe tão baixo desse. E o Fan Xiu diz que a velocidade dos fantasmas é muito mais rápida do que os seres humanos, então alguém definitivamente irá de arrasta pra cima em 1 minuto, mas agora que o Wang perdeu a capacidade de se mover, será ele que vai de arrasta pra cima, então ele tá salvando o pessoal ali. O que? Você está nos salvando? Alguma coisa parece estar de errado nisso, o careca fala. E o Zhao lá atrás fala que isso faz sentido. E então de repente o Fan Xiu vira na direção do Calvo e já vai preparando outro bicudão para dar nele. E então acontece a mesma coisa que aconteceu com o Wang. E o Calvo pergunta o que o Fan Xiu tá fazendo. E o Fan Xiu diz que ele já deveria ter ido de arrasto pra cima há muito tempo. E o Fan Xiu já vai preparando outra bicuda para dar nele. E o Calvo diz que o Fan Xiu já tá passando dos limites. E o Zhao também pergunta por que ele fez isso com o careca. E o outro cara pergunta o que o Fan Xiu tá tentando fazer. Que ele tá chutando as pessoas assim de repente, sem dizer nada e sem nenhum motivo, e que parece que ele só quer machucar as pessoas. E ele pergunta pro Fan Xiu, já que ele atacou o Wang para poder salvar eles, então por que ele atacou o careca? E o Fan Xiu diz que o careca é só um reserva, para eles poderem ter a chance de escapar. E o Zhao fica impressionado com a rigorosidade do Fan Xiu, e o pessoal começa a cochichar, dizendo que mesmo que uma pessoa vá de arrasta pra cima, eles ainda terão mais uma pessoa de reserva. Mas eles perguntam por que o Fan Xiu tá fazendo isso, será que ele ainda é humano? E o Fan Xiu fala que o lado direito é um beco sem saída, então se eles quiserem morrer é só ir naquela direção.
e ele fala que agora é a hora de correr, mas ele diz isso e fica ali parado esperando. E o cara acha estranho e pergunta se já que ele sabe o caminho certo, então por que ele não vai primeiro? Que provavelmente há alguma coisa perigosa no corredor da esquerda, e o Fanchil tá usando eles como isca. E o Fanchil diz que não é nada disso, que ele só tá esperando pra poder tocar na coxa da enfermeira. Mas o que? Tocar na coxa? O que você tá falando? E o Zahal já fica empolgado porque vai conseguir tocar na coxa da enfermeira de novo. E só foi falar nela, ela já tá se aproximando daquele lugar. É ela, é um fantasma, ela tá vindo, vamos correr. Então o pessoal começa a correr da enfermeira, e eles continuam correndo pelo corredor sem parar, mas então eles se escondem na borda da parede para poder ver o que o Fanchil vai fazer. E a enfermeira vai se aproximando do Wang e do Calvo, e o Wang começa a pedir ajuda do Fanchil. Peraí, mas o que é isso aqui no cinto da minha calça? E depois que ele tira a mão da calça dele, ele vê que a mão tá toda melada de ketchup, depois do chute que o Fanchil deu nele. E então ele fala que agora já era pra ele. Mas no desespero, o Wang pula pra cima do Fanchil, dizendo que o Fanchil vai junto com ele. Mas então o Fanchil pisa em cima da mão dele, e o Fanchil fala pro Wang não se preocupar, que ele não vai sair dali, e diz que vai ficar bem ali parado vendo a mulher degustar ele. Então a enfermeira pega no pescoço do Wang, e então ela começa a fazer quiropraxia nele, e a tinta vermelha começa a voar na cara do Fanchil. Ah, então é assim, esse é o gosto da doce vingança. Isso não é tão ruim quanto eu pensava. E algo começa a acontecer com o corpo dele, o coração dele começa a bater mais rápido, e ele coloca a mão no peito, e ele começa a rir e se pergunta como o coração dele consegue bater tão rápido. Mas então ele para por um momento e pensa na esposa dele, e ele se pergunta se essa sensação vai ser assim ou vai ser melhor depois que ele acabar com a esposa dele.